pessoal, estamos em mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Eu sou a Débora Francischini, fisioterapeuta, e hoje eu tenho a honra de entrevistar a doutora Eleonora Peters Broilo. Ela é médica pediatra. Tudo bom? Ai, que prazer te entrevistar. Prazer é meu de estar aqui, prazer é meu de te conhecer, Débora. Já estive várias vezes aqui, mas é um prazer estar sendo entrevistada por você. Por uma físio. Então, me conta o que te atraiu na área da pediatria. Bom, é uma história compridinha, né? E ao mesmo tempo nem tanto. Olha só, eu sempre gostei da área da medicina, sempre, desde pequenininha. O meu avô gostava muito de capinar e tudo mais. Quando ele se machucava, e nisso eu tinha os meus 5 anos, eu saía correndo, pegava um estojinho que tinha ali os curativos e eu ia fazer o curativo no meu avô, era eu que tinha que fazer. E aí, coitado, né? Ele era minha cobaia porque eu dava aspirina para ele, eu fazia, e ele se deixava, né? E eu sempre gostei muito de criança, muito de criança. Então, quando eu entrei na faculdade de medicina, e eu já entrei um pouco mais velha, porque eu resolvi fazer o inverso, eu casei, tive filho, e depois fui fazer medicina, eu já entrei com o intuito de fazer pediatria, eu já entrei com a minha meta, né? Então, não foi assim, lá pelas tantas eu escolhi, né? Eu me balancei um pouco quando eu passei pela obstetrícia. Mas aí eu descobri que não era a obstetrícia que me chamava atenção, e sim os recém-nascidos, né? Então eu ficava na pediatria e eu nunca me arrependi de fazer pediatria. É muito bom mesmo trabalhar com criança e ver, né, o quanto eles são sinceros, o quanto, né, a ingenuidade, assim, é muito fofo de ver. E o que tem aparecido agora nessa época de umidade, frio? Quais as disfunções que aparecem mais para atendimento, né? Pois é, Débora, eu tenho comentado muito isso, que este é um ano atípico, totalmente atípico. Se em outros anos, em outras épocas, eu costumava atender uma pneumonia uma vez a cada 2 meses, né? A gente tinha muito mais uma dor de ouvido, né? Uma otite, então, uma amidalite, uma crise de asma, naquelas crianças que ainda não estão com uma terapia bem adequada, né? De profilaxia. Este ano, nós estamos, surpreendentemente, tendo pneumonias, assim, 2, 3 por semana. Muito frequente. E uma coisa que chama muito atenção é que crianças que fizeram pneumonia vão repetir. E não é que seja a mesma pneumonia que não foi bem curada, não. São pneumonias de localização lobar diferente e tudo mais. Não é necessariamente a mesma pneumonia, não, são pneumonias provavelmente diferentes. E isso é uma coisa que me preocupa também pelo fato de que não são crianças expostas. Muitas dessas crianças nem vão para a escolinha. Então nós estamos tendo um ano muito atípico para a doença respiratória em criança. Não sei se no adulto também está. Deve estar acontecendo, pelo que eu tenho conversado com meus colegas clínicos. Mas, assim, da minha experiência, do que eu posso dizer, na pediatria nós estamos com um ano muito atípico. Isso se deve à pandemia, será? Porque muita criança na pandemia ficou mais em casa, mais protegida pelo álcool gel, aquela função de proteção, de se cuidar muito, de não se expor e realmente, né, ficaram mais em casa. Nós temos crianças que nasceram na pandemia, né? Então, essas crianças
foram conhecer os germezinhos que tem por aí agora, né? Este ano, porque até então elas não conheciam. Elas estavam numa bolha, estavam totalmente protegidas, não ficavam doentes. E isto é fato. E isto é fato. As crianças quase não adoeceram nos anos de pandemia. Mesmo quando voltaram para as escolinhas. Por quê? Uso de máscara, uso de álcool gel, todo o cuidado que tinha, as crianças quase não adoeceram. Por outro lado, essas crianças também não criaram imunidade. Mas eu não acho que foi só o fato de não terem criado imunidade. Eu acho que há uma conciliação de vários fatores. Porque, olha só, a gente não vê esse tipo de acontecimento nas crianças mais velhas que estão fazendo a vacina. Isso não está acontecendo. Tá diminuindo bastante. Isso está acontecendo nas crianças mais jovens. Aquelas que não fizeram vacina e que, por outro lado, a maioria passou pelo Covid. Então, isto é uma sequela do Covid? Não sei. Os estudos ainda não mostraram isso. Poucos estudos ainda sobre isso. Existem poucos estudos, porque, de acordo com as evidências do tipo A, B, C, D, né, nós não temos, assim, evidências que a gente possa dizer, evidência A, evidência B, de que realmente, né, a Covid trouxe, junto com a doença, essas modificações no organismo que mais tarde vão trazer esse tipo de problema para as crianças. Nós sabemos que para os adultos acontece isso, né? Vários adultos que passaram pelo Covid, mais adiante, tiveram problemas relacionados à coagulação, né, a outros tipos de problema, principalmente relacionados a fatores, realmente a fatores cardiogênicos, etc. e tal. São sequelas, né? Na criança a gente não vê isso, porque o quadro é muito mais benigno, né? A grande maioria. O quadro é muito mais benigno. Mas a gente não sabe se, na confluência de tudo, não adquiriram a imunidade que tinham que adquirir. Os que tinham perderam um pouco da imunidade. E, ao mesmo tempo, essas crianças podem estar apresentando alguma mudança na sua árvore respiratória. Em função do Covid? Não sei, talvez. É complicado. A gente também não tem muito estudo, né, sobre isso. É muito novo ainda, né, a pandemia agora que deu uma amenizada, mas agora a gente está observando mesmo as crianças como os que mais estão ficando Pois é. com problemas respiratórios. E fora os problemas respiratórios, tem algum outro problema que as crianças estão procurando, ou por enquanto nessa época é mais problema mesmo, ou pneumonias ou infecções respiratórias? 99% são problemas respiratórios. Nós vamos até ter bastante a questão de doenças diarreicas, né? Então, tem as doenças intestinais, vômito, diarreia, mas a maioria delas está associada com alguma doença respiratória. A maioria.
nós temos também uma coisa que a gente não vinha vendo há algum tempo, né? Um aumento muito grande nas doenças que envolvem aquelas doenças que a gente pode ver com o painel viral, né? Que são as bronquiolites, com o vírus sincicial respiratório, influenza, né? Para que todos entendam o H1N1, né? O H3N2, etc. e tal. E tem uma outra chamada de adenovírus, que é um vírus bem sazonal e que faz um estrago medonho, né? Então, todas essas doenças, elas estavam meio que amortecidas. A gente não via mais muito. Agora tá cheio de bronquiolite, crianças pequenininhas, crianças recém-nascidas, crianças com 20, 30 dias internadas em UTI com bronquiolite severa, né? E aí agora eu pergunto, né, que a fisioterapia, para mostrar o quanto também ajuda, né, a não agravar tanto o quadro. Então, em qualquer sinal de problema respiratório, procura um médico e de repente já começar, né, o quanto antes a fazer a fisioterapia para evitar que vá agravar. A fisioterapia respiratória, ela tem um papel muito importante e de destaque na evolução favorável das doenças respiratórias. Claro que a criança que está num quadro grave de doença respiratória, como numa bronquiolite, em que a criança, ou numa crise de asma, em que a criança está naquela disfunção respiratória grave, em que ela tem o uso de toda a musculatura acessória, em que ela tem aquele sibilo que tu ouve mesmo sem o estetoscópio, em que ela tem aquela fala entrecortada, porque ela não consegue articular uma palavra inteira sem cansar. Esta criança não vai poder fazer a fisioterapia respiratória neste momento. Isso pode agravar. Por quê? Porque a gente não pode correr o risco, essa criança está cheia de rolhas, ela está cheia de pequenas rolinhas de secreção, né? E a fisio vai tender a soltar e pode agravar o quadro. Mas isso é só neste momento. A fisioterapia, ela ajuda muito. Eu não tenho um paciente meu que chegue no consultório com uma doença respiratória alta ou baixa, né? Que não vai ser internado, que não vá para casa com a sua fisioterapia respiratória. Todos fazem e a gente vê a diferença que faz. Muitos deles já estão melhores e eu continuo fazendo fisioterapia ainda 2 vezes, 3 por semana. Esses que eu chamo de catarral baby, né? Estão sempre encatarrados. Para esses, uma fisioterapia respiratória que 2, 3 vezes por semana funciona muito bem. Bem eficiente, né? Claro, não é generalizado os casos que precisam realmente de fisioterapia, né? Tem casos que são mais graves que o tratamento medicamentoso antes, né? Depois aí quando, né? Nos casos, por exemplo, de bronquiectasias, né? Esses são os casos em que a fisioterapia a longo prazo respiratória tem um efeito fantástico. Porque não deixa aqueles sacos que se formam, né, encher de catarro. Se mantém limpo mantém sempre, né? limpo, que é que na realidade até que a criança cresça, que esse pulmão vá se moldando, né? Até que tudo isso ocorra, a fisioterapia vai poder manter esta criança sem as
aqueles sacos ficarem cheios de secreção, né? Que aí infecta. E aí vem as pneumonias, que começa as pneumonias. Então, realmente é importante por isso. E vários outros problemas respiratórios também. Eu dei só um exemplo, né? Eu dei um exemplo porque me ocorreu que com adenovírus, né? Ou mesmo com o vírus inicial respiratório da bronquiolite mal curado, nós vamos poder ter, em alguns meses ou anos, ter um pulmão cheio de bronquiectasias, né? E o que é sugestão para os pais que de repente estão vendo que a criança tem secreção e aí pensa, bom, mas ele tá bem, ele não tem febre, né? Então, assim, a gente, né, sempre passar prevenções, que seria importante, né? E procurar logo um médico, assim, que vê que está num quadro diferente, né? Com secreção. Eu sempre digo que a gente tem 2 tipos de medicações. Nós temos as medicações de resgate, que no caso são os broncodilatadores de efeito imediato, como o salbutamol, por exemplo, né? Que é uma medicação de efeito imediato, que a gente vai usar para tirar a criança da crise, né? E nós temos as medicações que são medicações profiláticas, que são aquelas que o profissional lança a mão para manter a criança com uma vida praticamente normal, né? Podendo fazer quase tudo ou tudo, sem ter crise de asma cada vez que a criança acorda, cada vez que a criança brinca, cada vez que a criança grita, cada vez que a criança chora. Então, essas medicações são as profiláticas. Muitas vezes, quando a gente fala nessas medicações, alguns pais se assustam. Ah, mas vai ter que usar sempre? A medicação profilática é para isso. Elas são usadas sempre, tá? Elas são chamadas de broncodilatadores de longa duração. Então, elas são usadas sempre. Não adianta usar numa crise, porque elas não vão ter a ação que se espera, né? Então, essas medicações, e tem outras medicações profiláticas. Tem N, hoje nós temos uma gama de opções de medicações profiláticas que a gente pode lançar mão, né? Na medida em que os pais têm que tentar manter aquela criança seca, né? O mais seca possível, com o pulmão o mais seco possível, que é a única maneira de essa criança não ter otite, né? Porque a criança que fica sempre com secreção nessa região aqui, ela vai acabar fazendo otite, né? A criança que está sempre com secreção pulmonar, ela vai acabar fazendo pneumonia. Então a gente tem que dar um jeito de proteger essa criança dos males do futuro, né? E a lavagem de nariz, que é bem importante, que geralmente, né, para o início, para não agravar uma crise, mas tem muitas crises que são alérgicas, então às vezes não adianta, até ajuda, mas não é o que vai ajudar, de repente tem que procurar um profissional, porque uma crise alérgica tem também medicação. Na criança, a gente não tem uma sinusite se não iniciar uma rinite. A sinusite é uma consequência da rinite. A gente não tem uma sinusite propriamente. Não, ela começa com uma rinite e vai infectar. Então, por isso que é muito importante, às vezes, o uso do antialérgico às vezes é mais importante do que qualquer outra coisa, né? A lavagem de nariz também. Muitas pessoas são bem resistentes ao uso da lavagem com seringa, etc e tal. Mas nós temos outras maneiras, né? Pode ser usado os sorinhos, e aí tem os aspiradores, que agora são bem diferentes dos antigos, né? Daqueles... Tem manuais, né? Tem paleolíticos, os paleolíticos lá, que são aqueles sugadores
que vai no narizinho e na boca da mãe, a mãe aspira, é bem menos traumático e funciona muito bem, né? Funciona muito Sim, bem. funciona. Então tem N maneiras da gente manter essas vias aéreas bem limpinhas. Sempre pensando no bem dos pequenos, né? A gente tem que, qualquer sinal, ver que a criança não tá legal, já procurar, porque em criança também é muito rápido, né? Logo que começa com secreção para fazer uma infecção e dentro de pouco tempo pode começar. A criança, ela tem uma evolução às vezes muito rápida, às vezes não, mas às vezes é muito rápido. Então não dá para deixar evoluir, né? Pois é, tem que estar de olho, né? E os exercícios respiratórios, né, que a gente faz, tem também aparelhos que a fisioterapia também atua para melhorar a parte das disfunções. Então, realmente, né, a gente quer que os pequenos fiquem bem essa época do inverno, que realmente é o que mais aparece, esses problemas de pneumonias e infecções. Então, tem alguma coisa a mais que de repente para complementar que a gente possa estar falando? Eu acho que quando a gente solicita a ajuda do fisioterapeuta, está embutido nessa solicitação que ele possa fazer desenvolver todo o trabalho, né, que ele sabe desenvolver, sejam os exercícios, né? Todo o trabalho que ele vai desenvolver, o balãozinho, enfim, todo o trabalho que ele desenvolve, né? Para que a criança, eu tô falando em criança o tempo todo, mas a gente sabe que tem as crianças grandes, tem os idosos que necessitam muito, também, né? E no caso com os idosos, talvez até muito mais fácil de fazer exercício, porque a criança pequena, principalmente, a gente usa mais os lúdicos, né? Usa a gente mais começa os com lúdicos, brincadeiras exatamente, que a gente faz, né, com porque elas. A criança pequena, tu não é difícil. não tem Quanto como, mais, né? assim, bebezinha é complicado, porque às vezes nem o lúdico, porque bebês a gente não tem os bebezinhos de um mês por aí que tu não tem como, tu só tem que fazer a físio mesmo, porque tu não tem outra coisa para fazer com elas, né? Mas enfim, sim, eu acho que é de extrema importância o desenvolvimento de toda a parte da fisioterapeuta. E trabalhar em equipe é bom, então realmente, né, quanto mais a gente conseguir trabalhar em equipe multidisciplinar, encaminhar, de repente, eu tô vendo que o paciente daqui a pouco com a físio pode não estar evoluindo, não tá fazendo uma melhora, daqui a pouco pode ser um problema que eu possa encaminhar para uma fono, então, ou para médica mesmo, para ver. Então, assim, trabalhar numa equipe multi é muito importante porque a gente tem que ter aquela visão mesmo do paciente, da criança, o que é importante para ela. É uma visão, assim, geral. O que é bom para a criança, o que vai precisar para melhorar, ou seja, um quadro de infecção, ou até para prevenir aquele quadro que a gente pode estar observando. Olha, essa criança, ela não está melhorando com tratamento, eu vou ter que encaminhar para outro profissional. Então, assim, é importante essa visão, né? E a fisioterapia, nós estamos focadas aqui na parte respiratória, mas a fisioterapia, ela tem os seus benefícios imensuráveis em todas as áreas, né? Em atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, né? Tem muita criança que às vezes não está conseguindo, não está no desenvolvimento normal da idade, que de repente também a fisioterapia ela atua. E muitas vezes a criança não tem nada. A gente investiga, vai pro neuro, faz isso, faz aquilo, a criança não tem nada. Ela só tem um atraso mesmo. E às vezes esse atraso é até uma questão de que ela não foi tão solicitada a fazer as coisas, né? E a físio, às vezes, 1 mês, 2, 3 de físio, motora já resolve, né? Resolve bastante.
Eu vejo que é a importância da nossa preocupação também com os pacientes, né? Porque eu vejo às vezes que as mães, ou tem mães muito preocupadas, ou às vezes as mães não estão muito preocupadas e a gente vê que realmente. Mas, Débora, tu sabe que às vezes não é uma questão de preocupação ou não preocupação. Às vezes é uma questão de negação. Às vezes as mães estão negando, né, um problema que o filho tenha. Então, às vezes nós temos que lidar com isso primeiro, para depois lidar com realmente o problema que a criança tem. Não, e a gente sempre buscando, né, auxiliar e ajudar e fazer o melhor, né, pela criança, porque, né, as crianças hoje em dia, né, a gente tem que ter um cuidado grande. Eles não têm aquela consciência de saber, ou então é um. Então agradeço muito a doutora Eleonora, foi muito bom, foi um prazer entrevistar e agora esclarecendo bastante, né, os problemas que estão acontecendo respiratórios, as mães vão ficar mais de olho, né, nas crianças, é importante qualquer sinal, qualquer sintoma, procurar um profissional para estar, né, avaliando e de repente ou se precisa algum outro profissional encaminhando. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Até o próximo programa. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada, Débora. Agradeço a atenção dos nossos telespectadores de TV Cidade. Uma boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada.